Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me agora e da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 9/9, volume 11, trecho 94. Os homens são obedientes aos governos que usam a força, mas não a Deus que usa o amor. Encontrando-me no meu estado habitual, meu sempre amável Jesus, assim que se fez ver, me disse: minha filha, o flagelo é grande, mas apesar disso os povos não se estremecem, antes permanecem quase indiferentes. Verdade, né? A gente vê lá o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? O flagelo foi grande ali, a inundação que teve, né? Mas a gente vê as coisas que estão acontecendo lá no Sul, né? A igreja satanista e toda aquela coisa que tá, aquela imagem lá, naquela estátua lá, né? Satanista, e olha só, né? Parece que não aprenderam, né? Continuam indiferentes, apesar de todo o flagelo, tudo que aconteceu, continuam fazendo as mesmas, né? Cometendo os mesmos erros, né? Totalmente indiferentes, não se estremecem, realmente não se estremecem, como se deveriam assistir à representação de uma cena trágica e não a uma realidade. Pois é, né? As pessoas estão muito diferentes, muito anestesiadas com relação à realidade, né? Realmente parece uma cena trágica. Nossa, algo trágico aconteceu, né? A gente vê na televisão uma tragédia, né? As inundações, uma tragédia, muitas chuvas, a tragédia, a guerra, tragédia, vê como uma tragédia, mas não olha como a realidade que estão as coisas, né? Que tudo que está acontecendo é devido à situação mesmo da humanidade, né? As escolhas que as pessoas estão fazendo, né? São consequências, mas não enxergam a realidade, mas uma tragédia, né? É uma tragédia e não se examina, né? Vamos ver o que está acontecendo. Em lugar de vir todos humilhados a meus pés a chorar e a implorar piedade, perdão, estão mais a ouvir o que acontece. Meu Deus, exatamente. Exatamente. E aí é o que a Aline tá falando, né? É um exemplo claro, é dos vídeos. Um exemplo, né? Qual é o nosso papel, né? Vamos dizer assim, né? Então, quando os vídeos chegarem até nós do que está acontecendo nessas realidades, os flagelos, né? As coisas que estão acontecendo, né? Vamos trazer pra gente aqui, né? O que a gente tem que fazer, o que Deus quer, né? Dos filhos da divina vontade, né? Assim, para as pessoas, né? Que estão no mundo, que não estão atentos à realidade, né? E diante do que está acontecendo ali, se arrepender, né? Ver que estão cometendo erros, são consequências de escolha,
né, de egoísmo humano, de ganância humana, né, vontade humana. Então, em vez de olhar e examinar, né, o que está acontecendo, a realidade, né, ficam só assistindo, né, olha, né, sentiu naquela hora, mas, sabe, não há mudança nenhuma, nada aconteceu. Então, só assiste, né, mas não se arrepende e não muda, né. Então, e sim, para os filhos da divina vontade, o que que a gente tem que fazer? Né? Então a gente não tem que só a assistir como eles. É como a Aline falou, né? Os vídeos que chegam até nós é pra gente assistir, mas para pedir perdão a Deus, para reparar, né? Trazendo para nós, né? A gente não tem que só ver, ou então deixar de ver, né? Ah, não vou ver, não, é demais para mim. Mas exatamente, chegou até nós que é para reparar, para pedir perdão em nome de Deus, porque as pessoas elas estão só assistindo. Elas não estão vendo a realidade, elas não estão se arrependendo. Elas não estão vindo humilhadas, pedir perdão a Deus, chorar, implorar por piedade. Então, elas não estão vendo os erros que estão cometendo. Né? Para elas estão tudo certo, elas só estão assistindo. Ah, foi uma tragédia. Entendeu? Só olha como uma tragédia, mas não vê a realidade, né? Que isso é uma consequência dos pecados, das escolhas, né? Do humano, das pessoas, né? Que as pessoas estão colhendo, que estão escolhendo, né? Mas elas não caem a ficha. Então, os vídeos chegam pra gente para que a gente faça isso em nome de todos, porque essas pessoas estão indiferentes. Então, Jesus não quer que a gente fique indiferente. Que os vídeos que ele colocar no grupo, lá no outro grupo, não é pra gente ficar com indiferença, ficar fazendo a mesma coisa que essas pessoas estão fazendo, mas fazer o oposto, né? É sentir a dor mesmo, né? A gente sente a dor, é porque a reparação tem que ser a verdade, como ele falou, né? De verdade. Então a gente tem que assistir, ver o que está acontecendo, sentir a dor de Deus, chorar, mas pedir perdão, né? Reparar a Deus em nome de todos, pedir perdão em nome de todos, né? Rezar, não ficar só olhando o que está acontecendo, né? Mas pedir perdão, chorar, implorar, né? Pedir perdão em nome de todos e por todos, porque as pessoas não estão se dando conta, né? Totalmente indiferentes. Estão só assistindo o que está acontecendo, mas não estão olhando a realidade do que está acontecendo. Por quê? Para que isso está acontecendo? Ninguém está fazendo esse exame, ninguém está prestando atenção. As pessoas estão continuando a mesma coisa, não mudam, não estão mudando. Estão cada vez pior, está piorando, né? Aí depois do que eu falei, né, lá do Rio Grande do Sul, olha o que aconteceu, o flagelo que aconteceu lá. Mas as pessoas só assistiram. Ninguém parou para pensar o para que aquilo que aconteceu, fazer um exame, né? Aí passou, o que está acontecendo? Tá lá a estátua lá de Satã, abrindo igrejas, né? Uma missa do pecado, uma universidade. Olha só, tudo que tá depois de tudo isso. Totalmente diferente, nem se estremecem, não se estremecem, né? Meu Deus, é incrível, né? Como as pessoas estão indiferentes, né? Ah, minha filha, que grande é a perfídia humana, na verdade, perfídia mesmo, loucura humana. Veja como são obedientes aos governos. Sacerdotes leigos não pretendem nada, não recusam nenhum sacrifício e devem estar dispostos a dar a própria vida. Ah, só para mim não há obediência nem sacrifícios. Então, assim, as pessoas estão sendo capazes de fazer qualquer sacrifício, né? Com relação ao mundo, ao governo, a tudo, menos a Deus. Obediência a Deus, ninguém quer fazer sacrifício por Deus, ninguém quer fazer nada por amor a Deus. Ninguém quer se sacrificar, abrir mão das coisas por Deus, obedecer a Ele. Ninguém quer, mas elas são capazes. Não recusam de fazer nenhum sacrifício por elas, por interesse próprios. E se alguma coisa fazem, são mais as pretensões e os interesses, tá vendo? É, por interesse. Então, se faz alguma coisa, algum sacrifício, se, né, se expõe, se aparece na TV e fala alguma coisa, é por interesse.
Não estou dizendo todos, eu não vou ser injusta de dizer que é todo mundo, mas infelizmente a maioria. Se faz algum tipo de sacrifício, se faz algum movimento, é por algum interesse. E isso porque os governos usam a força. Pois é. Nem é por amor, é na força. Obrigando as pessoas ali, né? E Deus não obriga. Deus faz ali por amor e respeita a liberdade, não força ninguém, não violenta ninguém. E o governo força, violenta. E elas, né, fazem sacrifício para obedecer. Mas Deus, a quem a gente deve, né, toda a nossa vida, né, a gente não é capaz de obedecer, de se sacrificar, né, por amor a Deus. Mas, aqui, ó, os governos usam a força, mas eu uso o amor. Para as criaturas, este amor é desconhecido e diante dele estão indiferentes. É como se eu não merecesse nada delas, meu Deus. Ai, que dor, né, de ler isso. Que dor. Meu esposo agora tava mostrando pra mim, falando pra mim que ele tava assistindo um vídeo de uma menina aqui, Marcela Mendonça, eu acho. Não lembro exatamente o nome dela. Ela é da Shalom, saiu da Shalom, e aí ela tava num, tipo um podcast, né, mas pelo Meet, assim, conversando com um cara no YouTube, falando porque ela saiu da Shalom. E é triste de ver, né, que realmente é o que Jesus está falando, as pessoas não são mais capazes de fazer sacrifício por Deus, obedecer por amor a Deus, porque ela saiu exatamente porque ela não estava conseguindo se sacrificar e nem obedecer por Deus. Ela não estava ali por amor a Deus. E ela saiu porque ela queria existir. Ela estava assim, nossa, ela estava detonando a Shalom. Detonando a Shalom, né, meu esposo contando. E ela falando que ela não podia fazer nada. E não podia, tinha que, né, tinha as regras, tem ali todas aquelas regras, né, de toda comunidade, tem ali, né, estatuto, não sei como é que fala, leis, regras, não sei, né, de comunidade, de mosteiro, cada um tem uma regra ali de vida, assim, né, de cada um. E assim, ela achava, né, ela dizia que era muito rígido, e ela não tinha liberdade de fazer nada, entendeu? E ela não tinha liberdade de escolha de fazer nada ali. Né? Ela tinha que seguir a risca ali, as regras e tudo mais. Então, assim, ela tava detonando a Shalom, né? Então, por isso que ela saiu. Aí, enquanto minha esposa estava falando, eu vi até um pedaço, sabe? Aí, no meu coração, Jesus falava, é porque ela quer existir. E bate exatamente com o que Jesus está falando. As pessoas, ela não queria fazer sacrifício. É muito para ela, porque, né, ela tinha ali que se doar, né? Aí, as pessoas, quando vai para mosteiro, né, convento e comunidade de vida, a pessoa morre. É a mesma coisa que uma freira tem que morrer para o mundo e se doar toda para, né, a evangelização para Deus. É toda para Deus, né? Morre mesmo para si, né? E tem que seguir uma obediência às regras. E as pessoas não querem mais fazer esse sacrifício. Ela não queria, era um sacrifício para ela fazer essas coisas, né? Porque ela queria fazer as coisas do jeito dela, quer existir. Né? E tudo que se eles ganham, né, de shows e livros que escreve e tudo mais, todos os ganhos, né, que é tudo para a comunidade, é em comum, não fica para si, né? Então é para a comunidade toda, para todos ali, né, para o sustento da comunidade, para todos, não é? Então, né, e aí acaba saindo porque, né, quer ter lucro para si, quer ganhar para si, né? E ela não ficava com nenhum centavo, né? É tudo para a comunidade, né? Tudo que recebiam era para todos, né? Então eles não tinham nada para si, né? Então roupas, né? É para todos, todos usavam. Não tem esse negócio é meu, é seu, não é de todos. Né? Então ela não estava mais concordando com isso, aceitando, né? Fazer esse sacrifício, morrer mesmo. Ela queria ter as coisas dela, queria existir, fazer as coisas do jeito dela. Então foi por isso que ela saiu, né? E outra coisa, né? Meu esposo até falando, né? Olha só, Andressa, porque ela saiu. Ela está junta com uma outra pessoa e uma mulher. Ela está junta com uma mulher. Entendeu? Então, ela queria fazer as escolhas delas, ela queria meter, né, alimentar as paixões delas e ali ela não estava podendo. Então, ela saiu para poder ela pecar o quanto quisesse, fazer as coisas do jeito dela.
Então ela se juntou com uma mulher e tá lá, né? E cheia de razão lá, falando lá com o cara, detonando a Shalom. Então, assim, né? É como Jesus está falando, elas são obedientes aos governos, né? Ao que a ideologia aí expõe aí, ideologia de gênero, cultura woke, como a Aline falou, né? Elas são obedientes a isso e abraça, né? Mas para Deus é o maior sacrifício do mundo. Obedecer a Deus, ninguém quer. E a gente está vendo muitos saindo das comunidades, né? Largando as comunidades porque quer existir, quer fazer as coisas para si, fazer as coisas do seu jeito, né? Assim, ninguém tá ali dando assim satisfação para ninguém, obedecer a ninguém. As pessoas não querem mais obedecer, né? Estão se rebelando, né? As pessoas estão rebeldes, não querem obedecer, né? A superiores, né? Então a gente está vendo muito, né? Muitos membros de comunidade, né? Dando depoimento, falando, né? Saindo das comunidades, a gente vê aí, né? Freiras saindo de conventos e sai e, e é sempre é a mesma posição. A maioria, né? Tô dizendo todos, mas é detonando, né? Assim, né? Porque era proibido de fazer isso, não aguentava mais e por isso eu saí, né? Porque eu quero ter minha liberdade, quero fazer do meu jeito. E é assim que tá, né? A pessoa, e olha que Deus usa de amor, não é de força, é de amor, mas as pessoas não querem. Porque elas estão, como Jesus está falando aqui, para as criaturas, esse amor é desconhecido e diante deles estão diferentes. Elas não sentem o amor de Deus, não vivem nesse amor de Deus, não fazem as coisas por amor a Deus, estão indiferentes. É aquela questão que a gente já falou dos sentidos, de sentir, de sentimentalismo, né? Então, se não sente nada, elas ficam diferentes, né? Não estou sentindo nada aqui. Então, por isso que o amor de Deus é desconhecido, porque elas têm que sentir alguma coisa, né? Então, se elas não estão sentindo nada, né? É triste. É como Jesus está falando, como se eu não merecesse nada delas, né? Meu Deus, é uma situação assim que a pessoa fica tão, eu nem sei dizer o nome, mas assim, tão dormente, é a palavra que me veio aqui, tão anestesiada com suas paixões, com seus interesses próprios, né? Que, meu Deus, não passa na cabeça delas, elas, sei nem o que dizer, né? Parece que Deus não fez nada por ela, Deus parece que é Deus de si mesmo. Ela acha que pode cuidar de si mesmo, sustentar-se por si mesmo. Por isso que sai das comunidades, né? É por isso que sacerdotes, leigos, monges, né? De modo geral, né? Por isso que muitos não conseguem ali obedecer, né? E seguir, né? Não só quem está dentro de comunidades e dentro de conventos, não, mas obedecer a Deus, o que, os ensinamentos da palavra de Deus, as leis de Deus, os mandamentos, tudo. As pessoas não estão conseguindo, né? Porque, não sei, esqueceram, eu não sei nem o que sinceramente, eu não sei nem o que falar, né? Do que se passa na cabeça, que as pessoas esquecem. Quando elas estão movidas pelas paixões dela e pelos interesses próprios, elas não conseguem raciocinar, não conseguem pensar. E elas se acham donas de si mesmo, Deus de si mesmo, que não precisa de ninguém que consiga se sustentar por si mesmo, tadinhas. Se não for Deus para sustentar a vida delas, só basta um estalo de Deus. Deus bateu o martelo e dizer, né, acabou, né, se encerrou por aqui e se encerra. A gente não tem controle, né, sobre isso, não tem, né, na nossa vida. Né? Então, se não for Deus para dar o fôlego, para nos sustentar, a providência de cada dia, o sol de cada dia para nos iluminar, o alimento, tudo, a gente morre. Não tem como se sustentar sozinho, se não for a mão de Deus. Meu Deus, a gente estava condenada à morte eterna. E Deus fez de tudo para nos salvar.
abrir os céus novamente, nos resgatar. E a pessoa não examina, não pensa, né? Quando a pessoa está nas suas paixões, no pecado, nos interesses próprios, não passa. É uma amnésia que acontece na cabeça das pessoas, né? Que ela não passa pela cabeça delas que Jesus está falando. Como se ele não merecesse nada delas, né? Uma gratidão, um reconhecimento, o amor, né? O retorno do amor que Deus tem para conosco, né? É como se fosse uma obrigação de Deus, né? Ele está fazendo mais do que a obrigação. Tipo isso que passa na cabeça das pessoas. Ele não está fazendo mais do que a obrigação dele, como se Deus fosse obrigado a fazer algo por nós. Ele não é obrigado. Ele faz por amor, por bondade, por misericórdia, né? Mas assim, os vermes se achando alguma coisa, né? Mas, enquanto dizia, rompeu em pranto, que dor tão cruel ver chorar Jesus. Depois continuou, mas o sangue e o fogo purificarão tudo e farão com que o homem se arrependa. Mas quanto mais tarde voltar, tanto mais sangue correrá. E será tal a carnificina que o homem jamais o teria pensado, entendeu? Então, todos os flagelos, tudo que acontece é por causa mesmo da vontade humana das pessoas, de não querer voltar, né? Então, é isso que Jesus está falando. Quanto mais tarde voltar, mais tarde se arrepender, mais flagelos virá. A purificação vai cair, né? Com força. Por quê? Porque as pessoas mesmo que estão fazendo essas escolhas, né? É o ser humano mesmo. É a criatura mesmo que está exigindo que Deus derrame sua justiça. Está obrigando a Deus a derramar os flagelos, os castigos. É necessário, né? Para purificar, para salvar as almas. É o único jeito. Né? Para que os homens se arrependam. Né? Tudo que Deus faz é misericórdia, é amor. Para que as almas se arrependam. Mas como ele está falando, quanto mais tarde voltar, tanto mais sangue correrá. Né? Depende de cada um de nós. E enquanto isso dizia, me fazia ver esta carnificina humana. Que dor viver nesses tempos, mas seja sempre feito o querer divino. Então é isso. Amém, filha.